Igreja, eu quero falar sobre família nessa manhã. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. Eu quero ler 2 versículos com você. E depois nós falaremos mais. Quero dizer sobre algo que Deus tem falado ao meu coração. Quantos aqui são casados? Que bom. Glórias ao Senhor por isso. Eu quero falar sobre família, uma situação que tem preocupado, acredito que todas as igrejas, que tem seriedade e profundidade no que se refere à família. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 15, a versão que eu leio aqui, NVI. Vamos ler os 2 primeiros versículos e depois nós leremos mais. Amém? O texto diz assim: nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Amados, esse é um texto muito poderoso para aqueles que vão participar da ceia. Porque ele começa dizendo algo muito importante. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Amados, todos nós que participamos de uma ceia, todos nós que temos a oportunidade de participar de um momento como esse, embora estejamos passando por dificuldades, problemas, embora estejamos enfrentando situações nas nossas vidas que nos levem a diversos confrontos, nós não podemos declarar nem no mundo espiritual e nem no mundo físico que nós estamos fracos. Nós pertencemos a um povo separado por Deus para fazer a diferença na face da terra. A própria palavra nos disse que nós somos o sal para a terra e a luz para o mundo. Isto significa que independente daquilo que você está vivendo, independente daquilo que você está passando, você é forte, você tem autoridade vinda do reino para enfrentar qualquer problema que você esteja vivendo na sua vida. Nós somos fortes, nós fomos levantados por um Deus poderoso, aliás, o único Deus na face da terra, e temos esta autonomia e essa autoridade para enfrentar problemas, para vencer dificuldades, para que não venha nada sobre a tua vida que seja capaz de desanimar você. Por isso, independente daquilo que você esteja vivendo, independente daquilo que você esteja passando, entenda uma coisa nesta manhã: nada pode parar um filho de Deus, nada pode parar aquele que acredita no Espírito Santo, nada pode parar aquele que compreende Jesus Cristo como aquele que nos deu o sangue e a vida para vencer todas as dificuldades. Por isso, se você acredita nisso, declare sobre a tua vida nesta manhã: nada vai parar você, nada vai impedir você de atingir os seus objetivos, porque Deus te separou, Deus te levantou e Ele colocou sobre você uma nova história e um novo tempo. Pode aplaudir mais forte o nome do Senhor. Uau! Sabe, meus irmãos, a grande dificuldade que nós encontramos é que o inimigo tem trabalhado, não na política. Muitos de nós nos enganamos. Você sabe que, eu não vou falar sobre isso aqui, só vou contar a história. Quando nós tivemos essa mudança de eleição, eu fiquei muito preocupado. Aliás, eu fiquei bravo. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo, e aí chegou o líder da intercessão, e ele fez uma brincadeira comigo, e aqui de fato eu não estou falando sobre política, eu estou só contando a história, e ele falou: pastor, por que você está preocupado? Eu falei: cara, você não está vendo o que está acontecendo aí, as coisas estão complicadas, agora vai acabar tudo. Ele falou: pastor, não se preocupa não, daqui a pouco esse candidato que você gostaria que tivesse ganhado, vai estar junto com outro aí, de vice. Eu falei: rapaz, não é que você tem razão?
Por que eu estou preocupado com isso? E aí ele falou, presta atenção numa coisa, pastor. Deus tem falado ao meu coração que independente de quem ele tem levantado, todos nós temos uma autoridade, e essa autoridade é constituída em Cristo Jesus. Mas Deus colocou no meu coração de falar algo para você. E eu estava tão preocupado naquela época, queridos. E ele falou assim, o que Deus está colocando no meu coração e para falar para você é, cuide das famílias da igreja. Porque não são as outras pessoas que vão cuidar das famílias, somos nós, você entende isso? Então, queridos, independente daquilo que nós estamos vivendo, independente daquilo que nós estamos passando, independente daquilo que o mundo está vivendo, a dificuldade que nós temos hoje, ela não é política, ela não é ideológica, ela é familiar. As famílias têm enfrentado uma dificuldade tremenda nas suas vidas. As famílias têm passado por muitos problemas, porque o inimigo sabe que quando ele ataca a família, quando ele atrapalha a família, ele destrói os planos de Deus para a nossa vida. Gênesis capítulo 2 e versículo 4, Deus ele dá uma ordem, falando para que o homem, ele deixe o seu pai e a sua mãe, se una à sua mulher e a partir daí ele constitui uma família. A partir daquele momento, queridos, todos nós passamos a ser reunidos em uma nova história para constituir novas gerações. E estas gerações, elas fazem parte do plano de Deus para a nossa vida, do plano de Deus para tudo aquilo que Ele separou para nós. Você entende isso? Então, nós fomos separados para cuidar de famílias. Você, família, nós somos uma família. E como família, nós temos que ter a preocupação de manter as nossas famílias bem guardadas. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus nos ensina que aquele que não cuida dos seus parentes, em especial da sua família, negou a fé e é pior do que um descrente. Sabe, amados, todos nós temos que ter este entendimento, nós temos que cuidar da família, nós temos que ter cuidado com a nossa família e entender que sem família nós não chegaremos a lugar nenhum. Então, queridos, o problema não é nenhuma outra situação a não ser a família. Diga comigo, família. Todos nós temos que ter esta consciência. E algo que nós temos percebido dentro da igreja é que as famílias dentro da igreja estão sendo levadas por ondas. E estas ondas, elas têm atrapalhado a forma como elas se comportam dentro e fora da igreja. A cada dia que passa, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos observado famílias que, embora estejam na presença de Deus, que embora estejam guardadas neste plano espiritual em que nós estamos cobertos aqui, se colocam em comportamentos, adequam para os seus padrões de vida, formas de ser e de se comportar que se aproximam muito mais do mundo do que daquilo que Deus de fato espera de nós. E isso, meus irmãos, é algo que todos precisamos nos preocupar. Porque a partir do momento que nós começamos a fazer isso, a família passa a perder a essência, porque deixamos de ser imagem e semelhança de Deus para ser imagem e semelhança do mundo. E amados, nós não podemos permitir que isso aconteça no seio da igreja. A igreja é a célula máter de tudo aquilo que Deus tem estabelecido para a família. E como igreja e como família, nós temos que nos preocupar para entender como isto acontece e a partir daí agir para que isso não atrapalhe o andamento da igreja. Irmãos, quando nós começamos a notar o que está acontecendo, nós passamos a compreender o que devemos fazer para que isso não aconteça. E talvez você, nesta manhã, esteja se perguntando, mas como o inimigo faz isso? Como o inimigo trabalha para que as famílias, então, elas tenham dificuldade? E você sabe que muitas pessoas falam assim, pastor, embora eu trabalhe, eu não consigo
ter o suficiente para alimentar a minha família. Embora eu lute, eu não consigo fazer com que a minha família progrida no nível que eu espero. E muitos entendem, queridos, que o problema das famílias é financeiro. Mas eu diria para você que a grande falta que existe nas famílias se define em uma palavra. E a palavra é comunicação. As famílias não têm se comunicado mais. As famílias não têm se falado mais. Pai não fala com filho, filho não fala com pai, esposo não fala com a esposa e vice-versa. E com isso, nós temos criado uma geração de silenciosos. Pessoas que não têm mais a dialética necessária para que então Deus ele possa operar por meio de algo que Ele nos ensinou, que é a própria palavra. A palavra que já se perpetua por tantos milhares de anos tem sido denegada dentro de casa simplesmente porque nós estamos perdendo os laços de comunicação dentro de casa. Há 20, 30 anos atrás, a linguagem de um pai era extremamente semelhante à linguagem do filho. Hoje, muito provavelmente, nós que somos pais, vamos ter dificuldade de entender a linguagem do nosso filho, porque ela mudou radicalmente. E isso é algo que nós precisamos entender. Então, queridos, guarde isso. O grande problema da família na atualidade é comunicação. E este é um fator que o inimigo tem atacado em 5 elementos. E eu quero rapidamente falar sobre esses elementos aqui. O primeiro fator de comunicação que o inimigo tem atacado dentro de casa, a primeira forma que o inimigo faz para atrapalhar e para modificar o padrão de comunicação dentro de casa é o silêncio. Guarde isso. Se você está na tua casa, você tem o seu esposo, enfim, vocês são casados, esposo, esposa, filhos, e de repente o teu marido, a tua esposa é uma pessoa muito falante, ela conversa, ela fala, e de repente, do nada, essa pessoa passa a ficar silenciosa, ela não conversa mais, ela não fala mais. Por algum motivo, essa pessoa, ela passa a agir em silêncio dentro de casa e você não compreende o que está acontecendo. Sabe, o silêncio é a primeira forma de protesto que nós encontramos dentro de casa. Uma pessoa que do nada, que era falante, que conversava, ela passa a entrar em casa e ela não se pronuncia mais, ela não fala mais. E nós muitas vezes não entendemos, falamos, mas fulano está tão quieto, fulano não conversa mais, fulano não fala mais, e nós não entendemos isso. É porque o inimigo está trabalhando e cegando o entendimento desta pessoa, fechando a boca desta pessoa. E neste momento, eu trago a você a luz de uma ilustração para que você compreenda. Imagine aí uma panela de pressão. E quando você quer fazer alguma coisa, você quer cozinhar alguma coisa, numa panela como essa, você vai lá, tampa a panela e põe fogo nela. A pressão cresce. E é isso que está acontecendo com essa pessoa. Então o silêncio é o primeiro fator que você precisa prestar atenção para saber se está acontecendo alguma coisa errada dentro de casa. Comece a observar pessoas, comece a notar pessoas, comece a olhar para o teu filho que era falante, tua filha que era falante, de repente parou de conversar, não fala mais, a tua mulher que era falante, e de repente ela não fala mais. Comece a notar isso. O segundo fator que nós encontramos são as palavras monossilábicas. Você chega em casa depois de um dia de trabalho e você tenta conversar com a tua esposa, você tenta falar com o teu esposo. E você fala assim, oi, bem, como você está? E você ouve simplesmente assim, bem. Você chega na tua casa, fala com o teu filho e você tenta entender dele como é que ele está. Ele fala, aham. E você não compreendeu que aquela forma de protesto e pressão que era o silêncio, partiu agora para algo que já não está mais sendo segurado dentro de si, e é expressado de uma forma revoltosa, e esta forma revoltosa se resume em pequenas palavras e pequenos atos que são desviados para as pessoas.
Isso, queridos, é muito sério e você tem que prestar atenção nesse sentido, porque as palavras monossilábicas revelam frases inteiras que precisam ser tratadas dentro de casa. Sabe quando você chega na sua casa, depois de um dia de trabalho, e aí você fala assim, acho que hoje eu vou namorar um pouquinho, né? E aí você vai lá, chega perto da esposa ou do esposo, não é? E aí você fala, oi, bem, como tá? Ela fala assim, sai! Palavras monossilábicas que estragam uma noite inteira. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com isso. O terceiro fator, extremamente grave, que nós precisamos prestar atenção dentro de casa, são as frases agressivas. Então lembre-se, silêncio, palavras monossilábicas e depois as frases agressivas. Você então começa a perceber que aquela pessoa ela já está num estado de pressão e já está dentro de uma condição que, se continuar daquela maneira, ela vai explodir. Então nós, muitas vezes chegamos em casa, você não sabe o que está acontecendo, e de repente, eu vou dar um exemplo aqui, eu como homem, sua esposa foi lá, preparou para você um jantar, e aí você cometeu o grande erro, ela colocou lá o jantar, você passa assim na cozinha, dá uma olhada, e fala assim, só tem isso. Você tem ideia do que vai acontecer logo depois? Pois é. Irmãos, as frases revoltosas, elas são muito complicadas. Porque, muito provavelmente, uma pessoa que já esteve no silêncio, já emitiu as palavras monossilábicas e agora está indo para as frases agressivas, ela vai olhar para você e falar, só tem essa porcaria aí, come. Não sei se você já viveu isso, mas muitos já viveram. Irmãos, nós precisamos prestar atenção, porque isso acontece também com o jovem. Isso acontece com todas as pessoas. E às vezes você não entende porque o seu filho está sendo agressivo, porque um jovem está sendo agressivo, você fala assim, é imaturo. Não é uma questão de imaturidade. É uma questão que você precisa resolver. O quarto fator que nós encontramos, e que é extremamente perigoso, e a partir daqui não tem mais brincadeira, é quando nós partimos das frases revoltosas para atos revoltosos. É quando você taca um copo na parede, é quando você joga uma panela no chão, é quando você chuta uma porta, é quando você bate um armário, é quando você faz alguma coisa para expressar o seu sentimento. E algo que nós temos que ter consciência, queridos, ninguém que joga um copo no chão, ninguém que chuta uma porta, ninguém que faz uma atitude como essa está querendo quebrar o copo. Está querendo quebrar alguém, sim ou não? Deus está tratando, né, gente? Olha aí. Irmãos, nós precisamos observar, porque de repente aquele irmãozinho que chega aqui com um galo na cabeça, e ninguém entende o que aconteceu, é porque ele já passou por todas essas fases. Então, amados, todos nós que somos fortes em Cristo Jesus, todos nós que somos fortalecidos, que temos a autonomia e a liberdade de tomar uma ceia, nós temos que compreender isso e perceber que precisamos tomar atitude, porque agora vem o quinto fator. E o quinto fator é o pior de todos, porque toda pessoa que passou pelo silêncio, pelas palavras monossilábicas, pelas frases revoltosas, pelos atos agressivos, ela vai partir para a agressão. E meus irmãos e minhas irmãs, pode ser crente, pode não ser crente, isto acontece dentro das famílias.
Abacuque, capítulo 2, Abacuque, capítulo 1, a palavra de Deus fala lá pelo versículo 14 e 15. O inimigo, ele pega todos com anzol. Sabe o que é isso? O anzol simboliza a dificuldade que você vive. O anzol simboliza o momento que você está passando. O anzol simboliza a maior dificuldade que você tem dentro de casa. O inimigo pega todos com anzol. Anzol significa um ato do inimigo para pegar pessoa por pessoa e atrair esta pessoa de alguma forma para problemas maiores, porque depois o texto vai dizer assim: ele pega todos com anzol e joga para a sua rede. Presta atenção no que eu vou dizer agora. O inimigo, ele pega você no teu problema, na tua fraqueza, na tua dificuldade. Ele pega você dentro daquilo que você está com mais medo. E ele usa isso como elemento específico na tua vida. E aí ele te arrasta. Ele te puxa para a rede dele. E quando ele puxa você para a rede dele, ele coloca você em um grupo de pessoas que vivem o mesmo problema. Quem entende isso? Então agora, nós começamos a nos reunir e falar assim: cara, você é casado? A minha esposa é chata pra caramba. Eu não aguento mais. Não está dando certo. Faz uma música mais pesada aí. A coisa está complicada. Eu não aguento. E etc, e etc. Deu para entender? O marido, a mulher, a mesma coisa. Ela reúne com um grupo de mulheres. E geralmente elas proliferam, gente. Vai multiplicando. Vai multiplicando. A coisa vai ficando feia. E aí começa, não, porque meu marido isso, porque meu marido aquilo, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá. Vocês entenderam o que é a rede, sim ou não? E aí você sai de lá convencido, convencida de que você está no grupo certo. Por quê? A rede é de quem? Do diabo. E depois o que ele diz? Que ele oferece incenso. Ele agradece pelo que conseguiu fazer com todos nós. Abacuque, capítulo 1, a palavra de Deus diz que Abacuque faz um protesto. Até quando, Senhor? Até quando? Eu clamarei ao Senhor e o Senhor não me ouvirá. Até quando esta violência permanecerá sobre a minha vida? E aí então vem a explicação do inimigo. Mas é muito interessante, queridos, porque quando nós observamos esse texto, quando nós prestamos atenção nesse texto, nós vamos perceber que no meio do caminho, presta atenção no que eu estou dizendo, no meio do caminho, há uma palavra de Abacuque, quando ele recebe a resposta do Senhor. Abacuque, capítulo 1, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: vejam só o que eu farei no meio do seu povo, na época em que você está, porque eu farei uma coisa tão grandiosa, que nunca você viu, que olho nenhum conseguiu ver, que ninguém conseguiu observar. Preste atenção no que eu estou dizendo. Não interessa em qual fase você possa estar, não interessa onde você possa estar vivendo dificuldade, não interessa que você esteja vivendo uma fase difícil, não interessa que você esteja falando, até quando, Senhor, essas coisas vão acontecer? Deus vai fazer algo poderoso na tua vida. Deus vai fazer algo novo na sua vida. Não tem fase, não tem problema, não tem dificuldade que Deus não resolva, porque Ele vai fazer no meio da sua geração algo que você jamais viu, que você jamais encontrou. Deus vai recuperar a tua família, a tua casa e os teus amigos. Quantos acreditam nisso nesta manhã? Aleluia! Aplauda o nome do Senhor. Uou! O profeta Abacuque é um livro pequeno e interessante, porque ele vai falar algo para nós. Se você for até o capítulo 2, bem no comecinho, ele vai dizer 3 coisas poderosas para que você possa passar por momentos assim. A primeira coisa que ele vai dizer é: eu tomarei posição. Eu tomarei
posição. Diga comigo, tomarei posição. Meus queridos, a primeira coisa que você precisa fazer para vencer essa questão é tomar posição na sua vida. Declare, diga, a minha família pertence ao Senhor. Você está na igreja da família, sim ou não? A minha família pertence ao Senhor. Nada vai acontecer. Eu declaro isso sobre a minha família. Diga, declare isso o tempo todo. Fale sobre isso. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é tomar posição. Se alguém na tua casa que era falante tornou silencioso, de repente está falando coisas diferentes, está agindo agressivamente, tome posição. Comece a interceder por esta vida. Comece a falar com esta pessoa. Comece a declarar sobre a vida dela. Segunda coisa que Abacuque vai falar no capítulo 2. Tomarei posição no meu posto de vigia. Sabe o que significa isso, queridos? Ele está dizendo o seguinte, olha, independente do que você está vivendo, independente do que você está passando, sobe e toma posição no teu posto de vigia. Começa a olhar aquilo que você ainda não está vivendo, aquilo que você ainda não está passando, aquilo que ainda você não percebeu. Começa a enxergar coisas novas. E eu quero dizer isso para você nessa manhã. Começa a enxergar uma família nova. Começa a enxergar um tempo novo. Começa a ver coisas novas, porque olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então Deus tem coisas grandiosas para você, aleluia. Terceira coisa que ele vai falar, queridos, aguardarei. Sabe qual é a maior dificuldade que nós temos, pastor? E acredito que o pastor deva concordar comigo, é que as pessoas não querem esperar. As pessoas vêm falar com o pastor e elas falam assim, ó, pastor, ora por mim. Aí nós oramos para o pastor, pela pessoa. No outro dia ela liga, pastor, tem garantia essa oração aí? Por quê? Porque a pessoa já quer que a coisa mude. Sabe o que Abacuque está falando, queridos? Aguardar. Eu tomo posição, eu assumo meu posto de vigia e eu aguardo. Porque Deus vai fazer coisas novas. Aí, querido, quando você aguarda, quando você espera, quando você começa a notar que as coisas realmente estão na mão de Deus e não na sua mão, você começa a ter um entendimento diferente. Que entendimento é esse? É o mesmo que o profeta Abacuque falou para nós. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não cresça o fruto da oliveira, ainda que não haja as ovelhas no curral, ainda que não tenha o boi no pasto, mesmo assim eu aguardarei no Senhor e exultarei no Senhor da minha alegria. Aguarda, espera, porque Deus vai fazer algo novo. Aleluia!